Hoje, então, a aula é de doenças desmielinizantes. Opções. Então, é um grupo de doenças altamente complexas. Nós fizemos um caso clínico outro dia, não? De esclerose múltipla. Então, essa é uma delas. E deixa eu só avisar a Mariane que eu já entrei na 11, porque eu tinha ligado para ela. Do sistema nervoso central, que afeta cérebro e medula. Então, é sistema nervoso basicamente central, certo? E aí ela tem uma nosologia desmielinizante, que a gente viu naquele caso clínico, por isso que eu acho que é bom a gente fazer a complementação na semiologia, e ela acaba tendo esse fundo inflamatório e autoimune. Então ela é muito complicada, porque assim, demanda um absurdo, uma sopa química também, e vai desmielinizando, na verdade, o que ela mais faz é desmielinizar toda a bainha de mielina. Desculpa. É toda a mielina, mas do sistema nervoso central, do oligodendrócito. Não é, por exemplo, a célula de Chivan, que é, no caso periférico, é quando acontece o Guillain-Barré. Então, destruição da mielina, mediada por células T, são indivíduos com suscetibilidade genética e fatores ambientais diversos. Então, vocês vão ver que não tem também uma conclusão no fim da fisiopatologia. Não é genética também, mas tem uma predisposição. E hoje, apesar de falar de mediados por células T, nós vemos muitas terapêuticas na célula B, que aquela fabricação de autoanticorpos acontece ali. Então, por que esse nome? Esse nome é estranho, porque quando a gente escuta esclerose, nós pensamos em esclerosado, em demenciado. E demência é uma coisa, e nesse caso de esclerose, são as áreas desmielinizantes realmente que acontecem no sistema nervoso central. E medula, que também é central. E aí, antigamente, eles falavam que era uma esclerose em placas, porque fazia placas de desmielinização, mas eles chamavam placas cicatriciais, que na verdade é quando a mielina não consegue se refazer. E ela se chama múltipla, porque são várias áreas no encéfalo e na medula. Então, nós vamos falar aqui no decorrer da aula vários quadros clínicos, e eles não acontecem todos de uma vez, eles acontecem e voltam, acontecem e retrocedem, até que acaba deixando sequelas porque eles não voltam 100% ao normal. O padrão típico, então, lesões são sim, leves no começo do tratamento e acaba desaparecendo. Com o tempo, são mais numerosos, eles vão deixando sequelas, são severos, e também tem a forma grave, que às vezes, desde o início, não vai retroceder, não vai ficar sem sequelas. Sintomas dependem da parte do sistema nervoso, aquilo que a gente sempre treina, que é a topografia da lesão. Então, se for sistema piramidal, vai dar diminuição de força. Se for o cerebelo, dá incoordenação motora. Se for paracraniano, vai dar alterações diversas aí. Então, aqui, por exemplo, na medula espinal, pode causar fraqueza, dormência ou paralisia dos braços e pernas. Início dos sintomas da doença, um período curto de sintomas agudos, seguido de uma diminuição ou desaparecimento dos mesmos durante semanas, dias, meses ou anos. Eu já tive pacientes que demoraram 4 anos para fazer o segundo surto, e tem pacientes que demoram 40 dias para fazer o segundo surto. Tem pacientes que pensam que fazem surtos seguidos, mas nós vamos ver nos critérios, se vocês recordarem o caso clínico, tem que ter pelo menos 30 dias sem sintomas para falar que é um novo surto. Então, tem pessoas que ficam 30, 40 dias sem sair do surto quando é muito grave. Então, vários sintomas aí. Então, tem problemas na visão, visão dupla, que seriam as diplopias, perda de uma vista, na verdade, cegueira de uma vista, problemas de fala, como fala arrastada, fala lenta, tremor nas mãos, pegar parte do sistema extrapiramidal, fraqueza em excesso, cansaço anormal, paralisia de uma parte do corpo, no caso seria o sistema piramidal, arrastar o pé ao caminhar, também seria uma parte do piramidal, que a gente vai vendo, né? Marcha. E esse fraqueza em excesso ou cansaço anormal não é neurológico isso.
Tem pacientes que queixam de uma fadiga, que é algo assim, que não se explica muito na esclerose múltipla, uma fadiga, uma coisa generalizada. Perda de controle de bexiga e intestino, dormência ou sensação de formigamentos, pegando aí a parte sensitiva do lobo parietal, perda da coordenação dos movimentos, pegar o cerebelo, e movimentos descontrolados dos membros, alterações do equilíbrio. É até relativamente comum pegar o equilíbrio, lembrando que o nosso equilíbrio ele tem 3 vias basicamente. É a nossa da propriocepção mesmo, que a gente sabe a noção de posição no espaço, é o labirinto e o cerebelo. Então, nosso equilíbrio tem pelo menos 3 vias que acontecem. Como todas essas vias elas se conectam no tronco cerebral, o tempo de doença é algo extremamente complexo entender qual é a parte do equilíbrio acometida, se é cerebelo, se é só o labirinto ou se é a parte proprioceptiva. É até melhor assim pensar em parte proprioceptiva. E então, pegando assim, reunindo em sistemas funcionais. Então, a gente fala do motor, que é o piramidal, todos aqueles quadros clínicos, então a gente poderia colocar dessa forma. Sensitivos, quando pega parietal ou as vias abaixo ali um pouco. Cerebelar, visual, uma parte dos pares cranianos, mas pode ser também uma parte do nervo óptico ali na saída dele. O tronco cerebral, de modo geral, pega várias coisas, inclusive pares cranianos, esfíncter. Com o decorrer da doença, a parte mental também é acometida e hoje muito estudado. Não é uma doença que causa demência, mas com o tempo, muitas vias acometidas, os pacientes vão queixando também de memória. Idade de início dos 10 aos 59 anos. O mais comum é uma doença de adultos jovens, é dos 20 aos 40 anos. As lesões estão distribuídas pelo sistema nervoso, repetindo, perda sensitiva, motora, transitória, que remite. Então, o grande lance de entender é dar o quadro clínico e volta, com tratamento, sem tratamento, quer dizer, ele vai e volta. Então, surtos que remitem, depois deixam sequelas, doença progride com incrementos dos déficits, porque regride, que bom, né? Então não deixa sequelas, não, vai deixando sequelas. Hemiparesias, hemiplegias, paresias, oftalmoparesia internuclear, que é aquela que nós vimos no caso clínico, neurite óptica, diplopia, sinais cerebelares. Então, assim, é uma doença muito rica de sinais, realmente. Sintomas também, mas muitos sinais. Aqui tem até uma distribuição do que seria o mais comum. Então, muitos falam que o visual, o embaçamento visual é mais comum, mas não é. O embaçamento visual, que seria o acometimento do nervo óptico, seria o mais comum para abrir o quadro. Às vezes, o primeiro surto é ali. Agora, aqui tem o que acomete mais. No fim piramidal, um dos mais acometidos, depois os sensitivos, cerebelares e assim por diante. Aqui, então, quais são as formas de esclerose múltipla? Então, a mais comum é a remitente e recorrente, que acontece em 55% das vezes. Então, você tem o surto, ele volta, mas ele deixa um pouquinho de sequelas. Outro surto, volta um pouco de sequelas. Vocês imaginam que ao longo dos anos deixa muita sequela. A esclerose múltipla secundariamente progressiva. Basicamente, é quase como evolução da primeira, porque aí percorre 85% das vezes. Dá o surto, remite, deixa um pouquinho de sequelas, surto, remite, um pouquinho de sequelas, até que depois para de ter surto, mas ela vai progredindo lentamente. Então, essa forma entre que fica fazendo remissão, surto e remissão a vida toda, ou que acaba progredindo, tudo isso aqui 85%. Aí, essas outras duas formas, elas acabam tendo diagnósticos diferenciais bastante, ela já tem, mas aqui muito mais. A esclerose múltipla primariamente progressiva, 10%, a gente tem que duvidar muito desse caso, porque ela começa e ela vai progredindo, às vezes lentamente, você nunca consegue detectar o surto. Então, aqui precisa fazer diagnóstico diferencial com as doenças realmente genéticas. E a esclerose múltipla primária recidivante. Ela começa uma doença progressiva, aparentemente a gente investiga uma doença genética progressiva, de repente faz um surtinho. Até remite, mas continua progredindo. Então, desde o início, ela é assim, evolutiva, ela progride, mas ela acaba fazendo surtos ao longo do tempo. Muito raro, e assim, essas duas formas têm muito menos tratamento, são muito mais difíceis de tratar. Já não é muito fácil tratar, agora aqui mais ainda.
Critérios diagnósticos, eles evoluíram desde 65. Então, Schumacher, Poser e MacDonald, que é basicamente o que ficou após a era da ressonância, mudaram os critérios diagnósticos para melhor. Vocês imaginam que em 65 não tinha ressonância, não tinha tomografia. Vocês podem imaginar como que era fazer um diagnóstico. Era puramente clínica e topografia. Líquor e mais nada. A imagem, a tomografia não mostra nada. Poser foi quando começou a tomografia, quer dizer, as tomografias eram normais. E quando começou a ressonância, realmente mudou bastante essa história dos critérios. De qualquer forma, a parte clínica é muito importante, o exame físico, a parte clínica. Então, o surto é o ataque, é a crise. Então, é o sinal, o sintoma da disfunção neurológica, com ou sem confirmação objetiva, porque o paciente pode referir que teve um surto de falta de sensibilidade no braço, por exemplo, que reverteu, tem que ter uma duração maior de 24 horas, podendo ser subjetivo e provindo de anamnese. Então, tem que ser uma informação de um paciente que é confiável. O problema é quando não é confiável. E se você pega isso num prontuário médico, também vale. Por quê? Porque você precisa fechar critério. Informação histórica de dados de anamnese. Então, descrição de sintomas pelos pacientes, idealmente confirmada por registros médicos, se possível. Evidência clínica de uma lesão. Vou pôr para baixo aqui, gente, está me atrapalhando. Aí. Presença de sinais neurológicos demonstrados ao exame físico. Então, eu consigo ver um sinal no exame físico, mesmo que não presente no momento do exame, mas que façam parte de um examinador competente para tal. Aí vem aquela história. Eu confio no médico que eu vi, o prontuário médico, infelizmente isso acontece. Então, se for realmente um registro bem feito, bem determinado, vai valer como um surto. Porque eu preciso de dois, vocês vão ver, eu preciso de 2 surtos para fechar o diagnóstico da doença. Evidência paraclínica de uma lesão. Consiste na demonstração por meio de testes e procedimentos da existência de lesão do sistema nervoso central que não produziu sinais de disfunção neurológica e que pode ou não ter provocado sintomas no passado. Então, eu consegui ver, por exemplo, na ressonância, que tem uma lesão que pode ter sido um surto. Condição típica de esclerose múltipla, sinais e sintomas neurológicos ou ambos que estiveram presentes por mais de 24 horas. Remissão, tem que existir. Recuperação de sinais e sintomas neurológicos ou ambos que estiveram presentes por mais de 24 horas e que a remissão deve durar pelo menos um mês para ser significativa. Então, se não remitiu, quer dizer, se voltou antes de um mês, é porque nem saiu do primeiro surto. Tem que passar um mês bem e aí a pessoa tem um outro quadro clínico. Lesões separadas do sistema nervoso central. São sinais e sintomas que não possam ser explicados com uma topografia única. Se eu consigo explicar o problema do paciente num único local, aí não são lesões separadas. E na esclerose múltipla, para eu fechar critério, precisa ter lesões em 2 locais diferentes. Suporte laboratorial, termo aplicado somente para o exame de líquor, quando este apresentar presença de bandas oligoclonais e aumento de produção de imunoglobulinas. Os demais procedimentos são extensão do exame. Então, verificando aqui os critérios de MacDonald, eu preciso de 2 ou mais surtos e evidência clínica e objetiva de 2 ou mais lesões, porque às vezes a pessoa conta o surto, mas eu não consigo objetivar no exame físico. No caso, 2 ou mais surtos e evidência clínica de uma lesão, aí eu preciso de uma disseminação no espaço. Quer dizer, teoricamente, vamos pegar aqui de novo a primeira, eu não precisaria de outro exame. Quando eu tenho 2 surtos, mas a hora que eu vou examinar só tem alteração de um deles, eu preciso de uma ressonância para ajudar com mais um local. Quando eu tenho um surto, eu preciso ter no exame físico a alteração de 2 sistemas. Vamos dar um exemplo. A pessoa conta um surto piramidal, perdeu a força. A hora que eu vou examinar, eu vejo que ele tem realmente a hemiparesia, mas aí eu pego, por exemplo, uma alteração cerebelar. Então, ele tem 2 lesões. Aí que eu preciso de uma disseminação no tempo, ou seja, que a própria ressonância nos conte, por exemplo, que já teve alguma coisa mais antiga. É possível ver isso. Você consegue ver que as lesões são cicatriciais na ressonância ou se as lesões são ativas e novas.
ou o paciente ter outro surto clínico. E antigamente era assim, esperava o outro surto clínico para poder fechar, porque não tinha os exames de ressonância. Quando tem um surto e a evidência clínica de uma lesão, isso é chamado da síndrome monossintomática. E hoje é o que se discute bastante para tratar isso aqui já. Aí eu preciso aqui da disseminação no espaço e no tempo, que é isso, o espaço, quer dizer, mais uma lesão no sistema nervoso, e no tempo, o sistema nervoso, a ressonância dizendo que tem uma lesão mais velha e mais nova. Se eu não tiver nada disso na ressonância, eu preciso esperar o segundo surto para falar, é esclerose múltipla. Aí o líquor pode ajudar bastante. E a progressão neurológica insidiosa, sugestiva de esclerose múltipla, é aquela que tem bastante diagnóstico diferencial. Então, eles falam até o número de lesões que eu preciso, se eu preciso de 2 ou mais segmentos, e o líquor positivo, senão a gente não consegue realmente fechar que seja uma esclerose. Os diagnósticos, eles são de exclusão. Aqui tem critérios de ressonância para esclerose múltipla, revisão de 2017 do McDonald. Então, eles mostram a disseminação no espaço, por exemplo, onde que seriam essas lesões que nós verificamos. Então, periventricular, ao redor dos ventrículos, justa cortical, cortical. Veja bem, não é que ela é no córtex. Inclusive, sinais de alerta, que não é esclerose múltipla, são doenças que acometem o córtex. Então, demência, cefaleia e epilepsia. Essas doenças, quando começam crise epilética, cefaleia e demência mesmo, que seria alteração da memória, como a gente vê no Alzheimer, isso é sinal contrário da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é subcortical. Então, é justa cortical, na verdade, a palavra certa, que fica abaixo do córtex, e aí dão todos os quadros clínicos. Infratentorial, que seria ali perto do tronco cerebral, cerebelo, e medula. Aí tem a disseminação no tempo, pode ser demonstrada por novas lesões, presença simultâneas, realce de contraste, e na progressiva primária tem todos os critérios. Isso sempre está atualizando, certo? Vamos passar para a epidemiologia, então. Como eu tinha falado até em relação à cefaleia, ela é bem menos prevalente, mas é preocupante, por exemplo, Canadá, 80 por 100 mil casos, países nórdicos, é o que mais tem prevalência ali de esclerose múltipla. Europa, leste europeu e Austrália, 30 a 80 por 100 mil. Brasil, em torno de 30 por 100 mil. Brasil, Argentina, México e Ásia. Tem muitos dados em África e os polos, que são todos frios no caso, mas vocês podem perceber que países frios nórdicos têm mais. Eles falam questões ambientais também, mas é muito, assim, muito discutido e realmente a parte de países tropicais teria menos prevalência e incidência. Bom, então, nos adultos jovens, os sintomas são mais evidentes entre os 20 e 40 anos e poucas vezes antes dos 15 ou acima dos 50. As mulheres poderiam engravidar? Então, geralmente os surtos melhoram durante a gestação. Elas podem ter filhos, mas a gente tem sempre que cuidar e acompanhar bastante. Costuma melhorar surto nessa época. E vamos para os diagnósticos diferenciais que a gente até falou no caso clínico lá. Então, outras doenças desmielinizantes inflamatórias, como a neuromielite óptica, que no caso acomete basicamente, que também é chamada de DEVIC, D-E-V-I-C mudo. Essa doença, ela é também desmielinizante, ela tem um anticorpo que chama aquaporina 4, que nos auxilia no diagnóstico, e o tratamento, basicamente, da fase aguda é o mesmo da esclerose múltipla, que é a consulterapia com corticoide. Só que não responde bem ao tratamento que existe para a esclerose múltipla, sejam os interferons, sejam os anticorpos monoclonais. Ela tem um anticorpo monoclonal próprio, que é o rituximab. Fases monofásicas, que tem um episódio único de neurite óptica, ou somente da medula, mielite transversa, que são pós-infecciosa, pós-vacinal, e que já mostramos lá no caso clínico da SEMIO, que é o ADEM. Então, é importante lembrar desse diagnóstico. E aí, novamente, não custa aqui repetir, o ADEM acontece, ele é precedido por uma infecção viral bacteriana, geralmente trato respiratório, e ela pode acontecer após uma vacina. As vacinas mais cotadas aí seriam, no caso, a sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, e já foi descrito até por poliomielite. E agora, a gente até inclusive pensa também que pode haver ADEM por Covid.
estamos aí de olho, nada impede que isso possa acontecer. A prevalência, então, 0,8 por 100 mil habitantes por ano, sem predomínio de sexo ou raça. A ressonância mostra lesão desmielinizante, a corticoterapia é o que tem de escolha. A pessoa faz uma lesão única ou mais de uma lesão. Aqui, inclusive, parece até um tumor cerebral, mas o radiologista consegue nos dizer que isso é uma lesão inflamatória, desmielinizante. E aqui tem, inclusive, que uma foi febre amarela e uma foi pneumonia. Complicado, né? Porque, assim, sou a favor de vacina, já comentei isso na aula, e a gente não pode apostar nisso. A incidência é baixa, a pessoa sara, ela sai dessa, ela fica sem sequelas e vai ter vida normal. Bom, diagnóstico diferenciais outros, então, seria embolias, então, alguns casos de acidentes vasculares, que é mais difícil, mas, por exemplo, cardiopatia valvular que fica soltando êmbolos, pode realmente dar um quadro que dá a ideia de surto e remissão, ainda mais que são êmbolos pequenos, muitas vezes, e não chega a fazer um infarto verdadeiro no cérebro, pode acontecer de dar aquele quadro clínico e ele remitir. E mesmo as isquemias, doenças cerebrovascular hipertensiva, outras síndromes de coagulopatia, e as reumatopatias como lúpus, vasculites, porque aí tem que realmente investigar, faz parte da triagem da esclerose múltipla. As neurite ópticas, quando acontece de abrir o quadro com o nervo óptico. Então, tem o diagnóstico diferencial, neurite óptica isquêmica, neurite tóxica, infecciosa e hereditária. E às vezes o paciente faz uma neurite óptica, fica naquela esfera do oftalmologista, nunca mais faz nenhum quadro clínico, e os oftalmologistas também têm neurite óptica X, não consegue achar a etiologia às vezes. Medula. Medula tem a mielite esquistossomótica e a mielite associada ao HIV. Equilíbrio e marcha, taxias hereditárias, uma formação de Chiari. E essa escala EDSS, ela é basicamente criada, ela foi criada para a esclerose múltipla. Ela pode até ver outros problemas em outras doenças, mas basicamente essa é uma escala de incapacitação funcional que nós usamos muito para falar assim, nosso paciente está sequelado, o paciente precisa de tratamento. Ela tem críticas e tem coisas boas. No geral, a gente consegue aí pelo EDSS falar, o paciente tem um 2,5, tem um 4, a gente vai ver. Vamos então só ler assim, o que é o zero? Ele está com o exame neurológico normal. Ela se baseia muito em exame neurológico, não tanto em sinais, em sintomas que o paciente refere. A 1, ausência de incapacidade funcional e exame com achados anormais mínimos. Ele coloca um 1, ele tem uma alteração, mas não incapacita a vida. 2, incapacidade funcional mínima e apenas um sistema funcional, porque divide a nossa parte toda do sistema nervoso em funcionais. Mental, tronco cerebral, força muscular, sensibilidade, bexiga, olhos, e tem, assim, ele é bem completo. Isso aqui dá para olhar na internet, dá para baixar ela inteira para vocês verem. Aí 3, capaz de andar sem ajuda, mas com incapacidade moderada aos sistemas funcionais. Capaz de andar sem ajuda pelo menos 500 metros, mas tem incapacidade grave. Capaz de andar sem ajuda pelo menos 200 metros, incapacidade muito grave para estar apto para o trabalho. Isso aqui também gera a questão até de aposentadoria. Esclerose múltipla é uma doença de aposentadoria. 6, precisa de bengala, muleta e tem dificuldade para 100 metros. 7, não consegue andar mais de 5 metros, mesmo com ajuda, pode mover a cadeira de roda, então o paciente já está na cadeira de roda. 8, restrito à cadeira. 10, acamado, totalmente dependente, e existe até a morte por esclerose múltipla. É muito raro, assim, eles morrem da doença no sentido de complicações. Uma pessoa que está acamada, em algum momento pega uma infecção e acaba indo a óbito. Então, morre indiretamente da infecção. Mas existe uma forma de esclerose múltipla que a pessoa abre um quadro de desmielinização tão absurdo, é raro isso, que a pessoa desmieliniza tudo, não dá para voltar, pega tronco cerebral, pega centro respiratório, a pessoa vai a óbito. Então, assim, existem esses casos e são, assim, alarmantes. Raros, ainda bem. E o que fala contra a esclerose múltipla? Quando eu tenho alguns sinais e sintomas que realmente não bate, não pode ser, a gente tem que falar, não, parece, mas não é. Sintomas corticais, como eu já tinha falado, então manifestando com cefaleia,
manifestando com crise epilética, manifestando com síndrome demencial, geralmente fala contra. Periféricos, por exemplo, perdeu a força de um dia para o outro, aí você vai lá e não tem reflexo, quer dizer que vai mais para Guillain-Barré do que para esclerose múltipla. Então, neuropatias periféricas não é. Ressonância completamente normal, líquido completamente normal. Sintomas sempre situados na mesma localização. Tem pessoas que fazem um tipo de surto que sempre é no mesmo lugar. Então, sintomas vagos, que sem localização e sinais. Então, acontece que muitas pessoas acham que estão em surto e, formigou aqui, no outro dia formigou outro lugar. Então, é uma coisa que não tem uma determinação de um local único. História familiar proeminente, tem que procurar doenças genéticas. Evidência de uma doença sistêmica, como nós falamos aí, por exemplo, lúpus. Então, a gente também fala, não, vamos partir para outro diagnóstico. Sobre a causa, a fisiopatologia também, assim, não é destino aqui hoje a gente cercar isso. É altamente complexo isso. Então, não se sabe a causa, não tem um medicamento que cure, mas controla, e não há maneira de determinar quem desenvolverá, não é genético. O que nós temos é uma interação complexa de coisas ambientais, como ataque do vírus, reação do sistema imune e a combinação de fatores. Na verdade, não dá para a gente separar, mas aqui a gente pensa que os vírus que entram no nosso organismo e que nós fazemos as reações de anticorpos aos vírus, e aí a gente forma esses anticorpos e alguns desses anticorpos acabam vendo semelhança com a bainha de mielina e nós atacamos a bainha de mielina. O sistema imune, a mesma coisa, ele começa então, aqui no caso eles estão falando do sistema imune que começa por conta própria, mas geralmente tem que ter algo externo, como um vírus, que acaba fazendo isso. E um vírus que é muito conhecido, que pode levar a desenvolver esclerose múltipla também é o JC. Inclusive ele impede um dos tratamentos, porque ele é um vírus que depois que passa pelo organismo, ele fica quiescente ali. Então, nós não podemos nem, assim, aumentar a proporção de reações desse vírus e ele está ali também, ele é muito envolvido, principalmente na questão de tratamento. Então, e temos vários vírus aí que a gente passa pela vida, agora tá falando dessa nossa infecção aí. Mas tem vários vírus que não causam nenhum problema na nossa vida, nosso sistema imune vai trabalhando, e o problema é que interações complexas pode fazer com que em algum momento os anticorpos se voltem contra o próprio organismo, mas isso é o que se fala que tem uma predisposição do nosso organismo a esse anticorpo e contra a própria bainha de mielina. Uma coisa estranha até a gente falar que os anticorpos se voltam contra uma estrutura do nosso próprio organismo. Então, no caso, eles falam, a esclerose múltipla talvez é causada por uma resposta autoimune que o corpo se engana e ataca seus próprios tecidos, como se fosse sozinho, mas na verdade, geralmente, você tem uma combinação de fatores, vírus e esse sistema imune que se confunde por causa dos vírus. Então, eles acabam levando a isso. Vocês estão vendo que vírus, quando a gente começa a estudar, é uma praga mesmo, né? A gente fica até assim, horrorizado, ainda mais com essa história agora do corona. A gente não sabe as complicações, inclusive futuras dessa doença. É bom nem pensar muito. Então, novamente, sobre a fisiopatologia, tem uma predisposição congênita, lembrando que não é genética, é congênito, fatores ambientais e resposta imune anormal dirigida contra esses componentes do sistema nervoso. Só a predisposição congênita não é suficiente, ela é um pré-requisito. Fatores geográficos que eu falei anteriormente, baixo, médio, grande risco, são áreas na própria Europa, tanto é que lá tem tantos casos que eles têm muito mais experiência lá em esclerose múltipla do que os brasileiros. Não é só por ser país desenvolvido, é questão de ter muito mais casuística mesmo. E exposição a agentes virais bacterianos ao longo da vida, desde as fases iniciais da vida, de forma não muito bem compreendida e acaba gerando essa resposta imune anormal. E epítopos é isso, né? É quando, por exemplo, você tem uma exposição de uma parte do seu, qualquer área do corpo, na verdade, uma parte que geralmente fica escondida, isso acontece muito na explicação, por exemplo, das tiroidites, e aí aquela parte do sistema, seja endócrino, neurológico, se expõe aí, é como se fosse um antígeno para o organismo. E pode ser por alguma reação que o organismo está tentando limpar, algum ataque de bactéria mesmo, de vírus, e aí a hora que vai limpar, expõe essa parte do sistema
nervoso no caso, e os anticorpos se voltam contra essa parte do sistema imune, essa parte do sistema. O sistema imune se volta contra essa parte do organismo. E, na verdade, não tem uma explicação muito grande e por que depois que tudo volta ao normal, ele não para de reagir em excesso, né? Então, isso daí é algo que realmente demanda muito estudo ainda. Aqui, de uma maneira bem simplificada, como é que funcionaria aí a questão dos anticorpos e os linfócitos T e B? Muito simplificado aqui, só para entender. Que no caso, isso aqui, essa seta vai estimular, essa outra transforma e essa outra inibe. Então, só pegando aqui entre os T-helpers, o T-helper 1 seria ruim, porque ele acaba estimulando o macrófago. O macrófago, logicamente, ele vai tentar comer o antígeno. E, na verdade, assim, só falando um pouco de Covid de novo, tem pessoas que parecem que não formam anticorpos porque a reação para aqui. O Covid entrou, o macrófago vai lá e acaba com o Covid. Então, não chega a imunidade celular, que a gente fala. E aí tem gente que não tem anticorpos e também não deixou o antígeno entrar. Aqui o antígeno, como a gente está falando, a bainha de mielina, essa interação com esses vírus. Então, a primeira coisa, vai transformar o macrófago, só que não consegue parar por aí, estimula esse CD4 que transforma os helper. Só que no caso, o helper 2, ele é bom, ele acalma esse sistema imune. Ele vai inibir o 1, e o 1 é agressivo, ele quer mais macrófago, tem o TNF, então o T-helper 2 é que seria o bonzinho aqui para poder inibir essa reação. Só que é engraçado isso, porque o próprio T-helper 2 ele acaba estimulando linfócitos B que formam os anticorpos. Só que aí o ideal era assim, anticorpos neutralizantes, não anticorpos que acabam atacando o sistema imune. E hoje as terapias novas estão atuando bastante nesses linfócitos B, porque estão vendo que realmente essa parte está muito exacerbada. Aí a gente fala um pouco da vitamina D, porque assim, tem uma linha que não é uma linha adequada de usar as vitaminas D em altíssimas doses. Isso não é legal, tá? Mas numa dose adequada, ela equilibra o sistema imune. Pode ver que a hipovitaminose D, ela aumenta muito o tal do T-helper 1, que geraria inflamação. Isso para qualquer tipo de doença, vamos dizer assim. Não somente a parte óssea, inclusive. Agora, quando ela está equilibrada, há um equilíbrio entre os T-helpers, 1 e 2. Então, a ideia da vitamina D na esclerose múltipla é você fazer uma suplementação, ainda mantendo em níveis normais, até no máximo 100, porque lembrar que a vitamina D também é tóxica, então não é fazer 1 milhão de doses por dia no paciente, não é isso. É fazer aí 10 mil por dia, tal, para chegar um pouco mais para cima, que seria perto de 100, lembrando que a vitamina D é normal de 30 a 100, perto de 100, 90, e não passar disso também, porque ela é tóxica para os rins, certo? E o líquor? O líquor ele é legal para diagnóstico. Quando a gente tem alguma suspeita na enfermaria, a gente, mesmo que sejam com os 2 surtos e os 2 exames neurológicos alterados e as ressonâncias magnéticas alteradas, a gente colhe o líquor e pede as bandas oligoclonais, que é uma fabricação de anticorpos dentro do líquor. A gente consegue ver que é uma doença de origem no sistema nervoso central. Celularidade do líquor, fiquem espantados, varia aí até 30 células por milímetros cúbicos. Quer dizer, tem uma pleocitose, tem uma inflamação, tem líquor normal também. Proteínas altas e, no caso, geralmente é uma IgG aumentada. Se eu pedir eletroforese de proteínas, a gente vai ver que as IgGs estão aumentadas. Se pedir a banda oligoclonal, que é especificamente uma IgG que é fabricada ali, a gente vê que ela dá presente no líquor. Depois, isso daí, mesmo com o tratamento, essa banda não reduz a inflamação, o líquor normaliza, mas geralmente a banda ela marca isso aí para sempre. E distúrbios cognitivos e emocionais na esclerose múltipla são comuns? São comuns. Então, muitos pacientes desenvolvem, aqui tem até de 0 a 63, mas essa é uma casuística também, que é descrita, aliás, eu acho que é um autor brasileiro, Charcot é o nosso querido Charcot, que já descreveu em 1879. Essa é uma casuística, se eu não me engano, é brasileira. E aí mostrou, então, que tem euforia, depressão. Você imagina o paciente que tem um diagnóstico desse. Ele pode fazer depressão pela doença ao longo da doença. Ansiedade, fadiga e, com o tempo, também tem distúrbios cognitivos. Alteração de memória, processamentos de informações, então começa a falhar um pouco.
E a fadiga, ela está presente em muitos pacientes, realmente, com esclerose múltipla, e ao longo do tempo ela vai aumentando. O tratamento, então. Essa seria a síndrome clínica isolada. O que nós temos daquele primeiro surto, quer dizer, primeiro quadro clínico, que a gente não pode ter um diagnóstico de certeza. 16% dos pacientes, então, tem uma ressonância que tem a neurite óptica. Pega um exemplo assim, quem ficou cego, ou de uma vista ou ambas, e aí foi voltando. Se a ressonância desse paciente for normal logo de entrada, 16% em 5 anos evolui para esclerose múltipla. Quem já tem uma ressonância com alguma alteração nesse momento, 51% evoluem para esclerose múltipla. Então, vejam que já mostraram aqui os estudos que era bom entrar com interferon nessa época. Tratamento da forma recorrente remitente. Então, quando eu tenho realmente o diagnóstico certinho, o que eu preciso fazer para o paciente? As 3 fases do tratamento: indução, inflamação e resolução. A indução, então, é equilibrar esses linfócitos, a gente usa corticoides. Então, geralmente é o metilprednisolona, 1 grama a 2 gramas. Se for 1 grama, de 3 a 5 dias, EV, protegendo o estômago, protegendo a imunidade, o paciente tem que ficar isolado no quarto, e a gente tria a infecção anterior, pelo menos pneumonia e infecção de urina. E pode ser 2 gramas, 2 dias também, aí dá 4 gramas no total, naquela indução que a gente faz. Depois tem a questão da inflamação da resolução, que aí a gente faz o tratamento, então, que modifica a doença. Os imunomoduladores, os imunossupressores, anticorpos monoclonais e novas classes. Outros sintomas tem que também tratar e neuroreabilitação. Então corticoides, como eu tinha falado, 1000 miligramas ou 1 grama, 3 a 5 dias. Tem casos mais graves, 2 gramas, 2 dias, aqui falou até 3, quer dizer, 6 gramas no total. Pacientes com alguns efeitos colaterais podem usar doses menores. E aqui eu mostrei uma literatura que fala para depois deixar a prednisona oral. Eu vim de uma escola, Unicamp, que tem uma boa experiência em esclerose múltipla. A gente fazia pulsoterapia e não fazia mais corticoide, não ia com corticoide em retirada. Não tem conduta certa ou errada nesse caso. Tem realmente escolas que preferem fazer ali 60 miligramas de prednisona, por exemplo, e vai reduzindo 10 miligramas a cada 7 a 10 dias, ou sai sem esse via oral. Imunomoduladores, então aqui eu fiz um resumo das terapias que existem. Também nessa aula nossa não é a questão de ficar falando tanto das drogas, mas vamos ver o que existe, né? Então, imunomoduladores são os interferons. Então, tem beta-1B, beta-1A, e aí tem vários tipos. E na mesma geração deles, que foram anos 90, foi o acetato de glatiramer, que é realmente diferente dos interferons, mas que fazia a mesma ação, tinha a mesma eficácia. Interferon tem um só, que é IM, o restante todos, inclusive o glatiramer, é subcutâneo. Via oral, fumarato de metila, fingolimod, teriflunomida, e agora o Mavenclad, que é o cladribina. Eu coloquei para frente e não coloquei nesse slide. Os anticorpos monoclonais, natalizumab, alentuzumab, ocrelizumab, rituximab. Eu coloquei aqui, ó, que não era monoclonal, mas que é um novo, que é o cladribina, que é via oral. E os imunossupressores, que seria assim, hoje bem abandonados, ciclofosfamida, azatioprina, metrixate, que é o mesmo que usa na reumato. Só que aí, como tem muitas terapias específicas para a doença, cada vez menos se usa imunossupressores, que no caso são verdadeiras quimioterapias. Então, no caso aí, o consenso atual determina que a precocidade impacta a evolução da doença. Então, o que se fala é, tem pacientes que já abrem o quadro com a doença muito grave, e aí o que se pensa é não ficar engessado em começar, por exemplo, com o interferon, que é uma terapia mais fraca. Até que existia somente essa terapia, não tinha muito para onde correr. E olha, gente, por uns 10 anos, 10, 12 anos, quase 15 anos, só existia esses interferons. Então, migrava de um para o outro e a gente não tinha o que fazer, partia para a imunossupressão. Nos últimos 10 anos aí é que surgiu bastante terapia para a gente poder, assim, ter à mão o que vai lançar. Então, sempre tem discussão sobre isso e realmente a gente vê que melhora bastante a evolução da doença. Então, o paciente que abre com quadro de tronco cerebral ou de medula, que já é um surto muito grave,
a ideia já é entrar com tratamento mais agressivo, é uma doença agressiva. O paciente com surto leve pode ser usado os interferons, tem espaço para todas as medicações. Bom, aqui mostra que na questão dos interferons e glatiramer não tem diferença de eficácia quanto à frequência, intensidade. Nas formas progressivas agora nós temos o ocrelizumab, que também é remitente recorrente, e a falha terapêutica 1 nos faz ir para outra medicação, com certeza. Os interferons, então, de modo geral, eles são imunomoduladores. Então, a pessoa não fica com o sistema imune tão alterado. Ele faz melhorar, então, a ativação de células T e monócitos e assim, modificam a proliferação de linfócitos. Eles reduzem as citocinas pró-inflamatórias, aumentam as anti-inflamatórias e reduzem a apresentação de antígenos. Então, os interferons são muito bons, se a gente vê assim, se isso for suficiente, é uma beleza. Tem alguns com mecanismo de ação complexa. Deixa eu voltar para cá que eu deixei espaço aqui para poder vendo isso. O glatiramer, por exemplo, que é da mesma geração, ele é um treco muito estranho de falar, nossa, como é que isso aí deu certo? Ele tem uma estrutura semelhante à proteína básica de mielina. E aí ele é injetado, como é que isso não produz uma reação imune contra a bainha de mielina? Mas não, ele modula o sistema imune. Então ele modula a ativação de célula T, porque é como se você estivesse colocando o antígeno certo que acalma o sistema imune, também fazendo uma interação melhorando aí a produção entre o T1 e 2. Os anticorpos monoclonais, então, são proteínas, que é um anticorpo de alto peso molecular, aqui mostrando qual que é o tamanho da aspirina e o anticorpo monoclonal. Então, você vê que eles não entram em muitas áreas, inclusive a barreira hematoencefálica. Anticorpo monoclonal tem aquela tecnologia altamente avançada, porque primeiro eles são produzidos no rato. Agora, vocês imaginam colocar no organismo um treco produzido no rato. Então, vai ter uma reação imune contra esse anticorpo. Então, eles purificam o meio de colocar no próprio rato essa proteína com DNA humano. O próprio rato, ele purifica a proteína com DNA humano. Então, a gente consegue produzir os anticorpos humanizados. Isso também são nos últimos anos. Se vocês pegarem os primeiros anticorpos monoclonais, seja na reumato ou na parte de oncologia, eles têm outra letra, que não é Zumab. Eles têm alguma coisa que lembra que ele é murino, que é do rato, e causava mais reação. Aí os Zumab, os Z, são humanizados. E os Umab já é humano, por exemplo, da enxaqueca. O Erenumab, ele é 100% humano. E, por exemplo, que nós vimos aqui, ocrelizumab, ele é tipo 90, 95% humanizado. Então, natalizumab, nas formas refratárias de esclerose múltipla. Ele é um anticorpo monoclonal recombinante, produzido em uma linhagem de camundongos, tecnologia DNA recombinante. Aqui é o seguinte, eu não vou ficar falando todos os sítios deles, mas qual que é a ideia do anticorpo monoclonal? Eles são fabricados para um determinado alvo. Como a fisiopatologia da esclerose múltipla é muito complexa, alguns desses alvos, quando eles falam aqui, ó, ele liga-se à subunidade alfa-4 da integrina, alfa-4 beta-1 e beta-7, que são expressas nas superfícies dos leucócitos. Quer dizer, faz com que não haja aquela inflamação por linfócitos na esclerose múltipla. Só que como ele atua no sistema imune, ele tem alguns perigos que precisa tomar cuidado. Você vai diminuir a reação imune para outros problemas e, no caso, aqui seria, por exemplo, possibilitar alguns cânceres, possibilitar algumas infecções oportunistas e, nesse caso, a leucoencefalopatia multifocal progressiva, que é a exacerbação pelo vírus JC quando ele já existiu no organismo. Então, especificamente esse aqui, o problema é ele exacerbar a reação do vírus JC já existente. Se o paciente é negativo desse vírus, não tem problema. Ocrelizumab, aí ele liga ao CD20, de novo, é um antígeno de superfície que está presente no linfócito B, pré-B e maduros. Então, ele se liga, ele impede, de novo, essa questão da reação da própria esclerose múltipla. Esse aqui, por exemplo, então, ele acaba causando uma citólise celular dependente de anticorpo e lise mediada por complemento. Então, ele impede toda essa reação imune dentro ali do sistema nervoso.
Esse aqui, por exemplo, é bem mais seguro. A gente tem que tomar cuidado com varicela, que é outro vírus. O vírus nosso de catapora, quando a pessoa já pega catapora, ele também fica ali escondidinho, quietinho, quando o sistema imune está normal, dos nossos nervos periféricos. Quando a pessoa desenvolve, por exemplo, uma doença por esse vírus mais para frente, é o tal do herpes zoster. Então, esses aqui, por exemplo, eles podem deixar a pessoa suscetível a herpes zoster, e aí tem que estar com sorologia, e a gente inclusive faz a ciclovir antes de administrar esse anticorpo monoclonal. Então, todos eles têm protocolos, e assim, são bem seguros. Eu tenho um paciente utilizando esse aqui, e ele tá ótimo, assim, da esclerose múltipla, eu falo. Alemtuzumab, esse é pesado, porque ele é usado como quimioterapia para leucemia também. Como ele causa zero linfócitos, você pega o hemograma da pessoa, tem uma paciente que utilizou alemtuzumab, uma esclerose múltipla muito grave. Você pega o hemograma no dia seguinte que a pessoa fez, de 35 linfócitos vai para 1% de linfócitos. A gente fica assim assustado. Esse aqui, então, o alvo é essa CD52 aí, com 21, 28 quilodaltons. E, de novo, ele também acaba com os linfócitos todos da pessoa e é como se fosse uma químio, porque a pessoa vai produzir linfócitos novos. Qual que é a ideia no final? Da pessoa não produzir mais linfócitos capazes de produzir anticorpos contra a bainha de mielina, certo? Então, aqui de novo, resumindo, esse aqui ele produz, por exemplo, uma autoimunidade contra a tireoides, tem que acompanhar por 4 anos se a pessoa pode fazer uma tiroidite, e também púrpura trombocitopênica, acompanhar plaquetas e insuficiência renal. Então tem que tomar bastante cuidado. E até também HPV. Então vocês viram que ele é mais pesado. Fingolimod. Aqui já são via-orais, eles não são anticorpos monoclonais, certo? O que acontece aqui? Esse aqui, no caso, ele pegou um receptor que chama esfingosina 1-fosfato, também leva a um sequestro linfocitário. Aqui também o problema é herpes zoster, verificar enzimas hepáticas, porque tudo que é via oral entra no fígado, os anticorpos têm essa parte boa, o fígado não é acometido, e também tem um lance de arritmia que tem que acompanhar. Todos eles têm um procedimento. Fumarato de dimetila. Eu tenho 6 pacientes utilizando esse aqui. Ele é bem seguro. E aí o mecanismo de ação dele também é essa transcrição do fator nuclear. Também causa um sequestro linfocitário, mas é mais brando e eu tenho alguns pacientes que estão muito bem com ele. Fala, reduz significativamente a ativação das células imunitárias. Aqui não tem tanto problema com infecção, ele pode dar umas reaçõezinhas alérgicas, todos eles podem dar, aliás, e a gente no começo acaba administrando aspirina. E interessante que a parte gástrica tem que ser administrado com uma gordura boa, e aí senão dá uma sensação de indigestão no começo. O teriflunomida, o alvo dele, vamos achar aqui, é essa inibe de forma seletiva e reversível a enzima mitocondrial de hidrororato aqui, de desidrogenase. No caso, também para essa síntese de pirimidina. Isso aqui é interessante porque ele também acaba bloqueando a proliferação de linfócitos. Todas essas coisas na superfície, esses anticorpos, essas enzimas atuam nos linfócitos para fazer a reação inflamatória e eles impedem. Só que aqui pega um negócio de cabelo, então pode dar um probleminha no crescimento de cabelo. Esse aqui para usar em mulheres é duro porque pode levar a queda de cabelo. Não tem tanta infecção, mas também faz uma triagem de tireoide, tem um protocolo. E a cladribina, que foi lançada esse ano, em meio à pandemia, é interessante, foi lançada como super segura, mas eu estava até lendo ela essa semana, também não é fraca, acaba causando também um problema no sistema imune, né? Você tem que inibir muito o sistema imune por causa da autoimunidade, mas você tem que tomar cuidado que você abre para outras doenças. O interessante é que são 2 anos de tratamento e 2 semanas de tratamento. No primeiro ano, 1 semana, nem dá 1 semana, dá 4 ou 5 dias. E no segundo ano, primeira semana, 4 ou 5 dias, segunda semana, 4 ou 5 dias, e aí acompanhar se o paciente fica livre. Agora, vocês imaginam como isso aqui é forte. 1 semana num ano, outra semana, 2 semanas num ano e 2 semanas no outro ano. Aí aqui tem por quilo de peso a distribuição de comprimidos. E aí, de novo, o mecanismo de ação dele, quer dizer, ele afeta o metabolismo purínico. Ele lembra um pouco o teriflunomida, e aí ele é citotóxico para ambos, ele também é um quimioterápico
potente e ele acaba realmente matando. Vocês olhando que ele atua em DNA, ele mata linfócitos, então ele também causa aí uma morte geral de linfócitos, o paciente tem uma repopulação de linfócitos novos para não agredir a bainha de mielina. Então é um tratamento altamente agressivo, sim. Só que assim, segundo eles falam, também seguro, também tem que ficar de olho na varicela zoster, que é o herpes zoster. Os imunossupressores, então, o próprio nome fala, esses aqui são as drogas mais antigas e que realmente estão sendo abandonadas e elas acabam causando, assim, a morte celular geral do sistema imune, porque eles são usados, inclusive, para tipo leucemia. Então, se acaba com a medula do paciente, começa a nascer uma nova população, mas é de forma inespecífica, né? Não são alvos ali do sistema nervoso central. Então, são bastante abandonados aí ao longo do tempo. Forma progressiva. A forma progressiva tem alguns estudos mostrando que os interferons são bons, outros nem tanto. Esse mitoxantrona, eu nunca cheguei a ter nenhum paciente que eu tenha utilizado, é aquele imunossupressor antigo, ele é altamente cardiotóxico. Quando eu tive que, por exemplo, antes de serem lançados outros medicamentos, quando eu tive dúvida num paciente de ter que usar isso, eu acabei até encaminhando ele para um centro maior. E lá também não optaram por usar. Existia essa história de transplante de medula óssea, para vocês terem ideia, porque é tão grande essa autoimunidade contra a mielina, que você fala, faz um transplante de medula, você irradia a medula e faz o transplante de medula. Vocês imaginam chegar nesse ponto? Que também está sendo muito abandonado por conta que essas drogas atuais, elas pegam os linfócitos que vão para a bainha de mielina, que mesmo assim existe uma inespecificidade menor com relação às outras infecções. Então, precisa triar e acaba que são tratamentos potentes. E alguns realmente renovam os linfócitos, estamos acompanhando alguns pacientes que realmente não estão tendo surtos, que o grande lance é esse, não ter um novo surto para não ficar sequelado. No caso da progressiva, eles estão falando que ainda usam as medicações antigas, mas que o ocrelizumab dos modernos é que foi desenvolvido também para essa forma progressiva primária. Aqui, então, eu disponibilizei o protocolo de esclerose múltipla no Moodle, e aqui nós escrevemos uns 2 anos atrás, 2018, isso mesmo, o nosso protocolo aqui, que de modo geral segue essas linhas do protocolo do Ministério da Saúde. Então, só que assim, lembrando, como eu falei para vocês, dependendo do grau da doença de entrada, a gente pode entrar com outra droga, mas do modo geral, para uma pessoa que nunca viu o assunto, fala, o que a gente faz? A primeira linha seria os interferons, glatiramer ou a teriflunomida. A segunda linha, beta-interferons, de novo, a gente pode trocar, né, de lado, e aí teriflunomida ou fumarato de dimetila ou fingolimod. Aí tem aqui a questão das falhas terapêuticas. A terceira linha, se eu não usei antes, o fingolimod. A quarta linha, o natalizumab e as outras drogas que estão sendo aprovadas agora, além do zumab, ocrelizumab e o mavenclad. Então, lembrando que a quarta linha é aquela última linha. Mas às vezes tem pacientes, como eu falei para vocês, um segundo surto agressivo, um segundo surto, por exemplo, que está cheio de lesões. O paciente tem 20 anos de idade. Você já parte para a quarta linha como segunda opção, muitas vezes. Alguns querem até como primeira, mas como segunda opção, pelo menos. O tratamento agudo é realmente o corticoide, e os benefícios esperados é a melhora dos sintomas, diminuição de frequência e gravidade e redução do número de internações hospitalares. Aqui nós temos, então, um quadro grandão sobre as doses e formas de administração e vias de administração. Dá para só ter, assim, um conhecimento sobre isso. E o tratamento sintomático? Eu preciso tratar sintomas? Claro. Se o paciente tiver, então, lá com o tempo, distúrbio cognitivo qualquer, tem que acabar tratando. A gente não tem assim, eu vou usar então remédio para Alzheimer nesses pacientes. Lá para frente, tem pacientes que começam a ficar um pouquinho demenciados. Eu tenho pacientes com... Eu estou falando de pacientes, eu falo para vocês que é uma doença bem menos prevalente, mas ao longo dos anos eu tenho pacientes que teve tudo quanto é jeito. Na minha amostragem pequena aqui, que eu não sou especialista nisso, eu tenho pacientes que ficaram bem, pacientes que surtaram, pacientes que já abrem de forma grave, pacientes que engravidaram, pacientes que complicaram e pacientes progressivos. Eu tenho, então, alguns pacientes de idade. E eu tenho um que está demenciando agora, então eu estou passando o remédio anticolinesterásico, que está com donepezila. Os sintomas psiquiátricos, também a gente tem tudo quanto é tipo de distúrbio do humor.
Então, nós temos que lançar a mão dos antidepressivos, no caso aí, os estabilizadores de humor, lançar a mão de psicóloga. Vocês imaginam quando esses pacientes têm o diagnóstico, alguns não aceitam. Vocês concordam que é isso mesmo? E alguns vão para esses grupos de internet que tem hora que eu questiono se é bom. Que tem os grupos de esclerose múltipla, as ONGs. Tem um lado bom nisso, mas tem um lado que não é tão bom. Porque às vezes um paciente que está bem, ele fica vendo um monte de paciente grave, ele entra em depressão. Então é bem complicado. E às vezes não é porque ele vai ficar grave, às vezes a forma dele é mais leve. Então, assim, é bem complicado isso. Mas, enfim, não tem como impedir. É aquilo que a gente fala, é o comportamento de cada um. E a gente sabe que eles vão entrar na internet, vão pegar bastante coisa e vão pegar muita coisa ruim, né? Tipo assim, de evolução e tudo mais. Então, entra em depressão, tem que passar por uma aceitação da doença, mas tem também que saber que existem os casos leves e aí tem que se resolver, né? Não adianta só ficar pensando e focando no negativo. Alguns fazem disfunção sexual, precisa fazer terapia e utilizar, né, os estimulantes, disfunção intestinal, treinamento, dieta em fibras, a bexiga neurogênica, que é algo terrível, porque ela é neurológica de fato, e aí precisa sempre fazer exame de urina para ver se não tem infecção, tem que fazer aquela urodinâmica para ver o quanto fica de resíduo dentro da urina, e às vezes para poder, se tiver então, se solta muito a urina, precisa prender, e se prende muito, precisa soltar. Então, vai utilizar conforme a necessidade. No caso de urgência, que é soltar, é um tricíclico, é uma oxibutinina. No caso de retenção, precisa fazer cateterismo intermitente. A fadiga tem algumas drogas aí, amantadina, inibidores de recaptação e modafinil, disfagia com fonoaudiologia, algumas formas de tremor que ficam incomodando, gabapentina, clonazepam, isoniazida. Na verdade, eu não vi colegas utilizarem uma medicação tuberculostática para o tremor, certo? Mas tem na literatura isso. Eu não vi nem em Centro Grande, quando eu troco ideias com esses colegas que atendem só a esclerose múltipla. Espasticidade, temos a toxina botulínica, e eu preciso acrescentar aqui que agora tem uma base de canabidiol para espasticidade. Eu prefiro do que faixa preta, do que benzodiazepínico, que é o tal do Mevatil. Então, é um canabidiol que foi lançado com essa indicação clínica, altamente caro, altamente. Ele é de spray nasal. Triagem geral, para vocês terem uma ideia. Então, o paciente chega e ele tem que fazer vários exames. Então, a gente faz as sorologias para tudo quanto é vírus, Epstein-Barr, varicela, hepatite, HIV, HTLV. Então, assim, tem que fazer várias e várias sorologias para vírus. Vitamina B12, incrível falar isso, mas a vitamina B12, a falta dela imita quadros, parecendo esclerose múltipla, chega a dar até desmielinização na ressonância. Então, hipovitaminose B12 é algo bem grave, também dá quadros de neuropatias periféricas e também faz parte, como na aula que eu falei no começo do ano, ainda presencial, na demência, também dá quadros demenciais. Então, a B12, nossa, tem que estar sempre bem reposta. Funções da saúde geral do paciente, reumatopatia, tem que descartar os anticorpos antifosfolipídio, FAM, saúde ginecológica, vírus HPV. Nós temos que fazer, não talvez no começo do tratamento, mas ao longo do tratamento, uma dosagem da sorologia do vírus JC, por conta do tratamento, calendário de vacinação em dia e sem tratar verminose. Então, assim, e conforme os protocolos vão saindo novos, tem outras sorologias que precisam entrar para a gente poder fazer o acompanhamento do paciente. Era isso, e falar para vocês colocarem a presença de vocês, tá certo? Perguntas? Eu já disponibilizei os slides, depois eu vou disponibilizar a gravação da aula, certo? Professora, Sim. só uma dúvida. Para essa parte, que livro que a senhora que tá bom para ver? Olha, dá para pegar um livro de clínica médica lá, que é o do Antônio Lopes, Antônio Carlos Lopes.
Eu peguei o protocolo, se eu não coloquei o protocolo, eu não me lembro agora, depois alguém me dá um alô se eu coloquei. O protocolo ali, ele fala bastante da doença. Se eu conseguir um capítulo, eu coloco lá no Moodle, mas os livros de clínica médica são excelentes para isso.